Muito bom dia a você que está conosco aqui no canal da PIB Natal, a você que se preparou para estudar a Palavra de Deus hoje, nesse momento de escola bíblica virtual. Estamos tirando férias do nosso querido professor Nelson Souza, mas também certamente os nossos jovens estão ficando muito atentos e domingo a domingo, sempre um novo bom assunto sendo discutido na nossa EBV durante esse mês de agosto. Hoje, a nossa escola bíblica tem a temática namoro e casamento. Está sendo liderado pelo casal Rafael e Mona Lisa, com outros convidados. Está sendo essa a nossa estrutura para a escola bíblica durante esse mês de agosto. Convidados, casais experientes, casal mais novo, um recém-casados, e solteiros, para que a gente possa conversar sobre esse universo de namoro e casamento à luz das Escrituras. Que conselhos nós podemos ter e passar quanto a esse assunto? Você é nosso convidado a participar conosco de toda a programação nessa manhã. Temos também o momento devocional com Júlia. Ela vai estar trazendo um pouco da Palavra de Deus para alimentar a nossa alma também. E vamos ter o momento de louvores e, por fim, o Vida Desconectadas, que é a novela, a minissérie liderada pelos adolescentes mais querida do Brasil. Então será um momento muito especial essa manhã. Você pode participar conosco, interagir no chat, mas também pode fazer contato com a nossa primeira Igreja Batista de Natal. Procura nesse telefone aqui o nosso WhatsApp. Se você tem interesse de participar de nossas programações, pode mandar para a gente uma mensagem. Vai ser algo muito especial para a gente receber e poder responder os irmãos quanto a dúvidas, programações e qualquer assunto que esteja no nosso alcance de participar com os irmãos. Vocês são mais especiais do que tudo nessa vida e essa manhã vai ser uma manhã muito feliz e alegre nessa interação que teremos quanto à programação de hoje. Logo mais à noite vamos ter o nosso culto. Hoje vamos fazer um culto completamente ao vivo e transmitido da nossa igreja. Ainda não estamos com as portas abertas, só a equipe que vai participar trabalhando na dinâmica do culto estará no nosso templo. Mas isso já começa a apontar um novo momento onde em breve estaremos recebendo os irmãos para cultuarmos presencialmente na nossa igreja, tá bom? Vamos orar, dedicando ao Senhor esse nosso dia, dedicando ao Senhor tudo o que temos, o que somos e a nossa EBV, a Escola Bíblica Virtual com o tema Namoro e Casamento. Vamos orar? Querido Deus, bendizemos o Teu santo nome, louvamos o Deus da nossa salvação e Pai amado, nós queremos apresentar ao Senhor, Deus, a nossa programação no dia de hoje, aquilo que reservamos como culto, momento de estudo da Tua Palavra. Deus, ministra aos nossos corações e receba, Pai amado, tudo isso com cheiro agradável ao Senhor. Pai amado, sonda os nossos corações, veja, Deus, aquilo que não Te agrada e nos ajuda, Pai, a nos afastarmos cada vez mais daquilo que é pecado e nos aproximarmos cada vez mais daquilo que é santo. Deus, ministra aos nossos corações, reine em nossas vidas, usa-nos para a Tua glória. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então dar continuidade na nossa programação. Louvores, devocional, EBV, dízimos e assim o nosso momento da minissérie Vidas Desconectadas. Deus te abençoe. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
Oi, querida igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Espero que todos estejam bem, que tenham acordado bem alegres e que tenham um bom dia. Vamos dar continuidade às nossas breves reflexões e nos conectar sobre temas bastante relevantes. Hoje, particularmente, iremos falar sobre eu e o próximo. Assim que eu recebi esse tema, eu orei, pedi orientação a Deus e tentei lembrar de tudo que me relembrava o próximo, eu, conexão, e fui anotando tudo quanto eu lembrava, tanto da Bíblia como também das coisas seculares, para que a gente possa interligar e conectar tudo e trazer uma breve reflexão para hoje. Então, como já foi bastante falado, o significado da palavra conectado significa interagir. E bem falado ainda, até por Larissa, que nós estamos vivendo em uma era conectada. Até pelo momento que a gente vive, por essa pandemia, por esse isolamento. E nos conectar foi uma forma de nos aproximar, de trazer o próximo para perto de nós. E assim, vamos começar a nossa reflexão. Conexão. Nós precisamos do próximo para nos conectar. Já imaginou o quanto seria chato a gente se conectar sem ninguém? Na verdade, perderia até o sentido da conexão. Então, nós precisamos do próximo para nos conectar, para que a gente possa interagir, para que novas ideias possam surgir, para que a gente possa aprender coisas novas. E é muito bom se conectar. E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de uma coisa de português. Não sei se todos vão lembrar. Que é chamados os elementos de comunicação. Que é aquelas coisas de emissor, receptor, mensagem, código. E isso tem tudo a ver com o mundo em que a gente vive, com o tema que foi proposto e até mesmo com o próximo. Porque nessa função nós assumimos, ou vamos pegar assim, né? Que nós assumimos, nós somos os emissores. Nós falamos para as outras pessoas. Mas em algumas vezes nós somos os receptores. Nós recebemos as mensagens das outras pessoas. E entra também a mensagem, que é o que queremos transmitir ou que as outras pessoas querem transmitir. E trazendo para isso, o quanto é importante a gente se conectar um com o outro e o quanto é bom a gente ter o próximo. E assim, existem várias coisas na Bíblia que eu não sei vocês, mas eu todo dia estou descobrindo muitas coisas novas na Bíblia e coisas até que eu nem imaginava e nem sabia que tinha na Bíblia ou que era da Bíblia. Eu lembro que quando eu era menor, eu gostava bastante de uma música, que ela dizia assim: é bem melhor ser em dois do que em um. E eu não sabia que isso tinha na Bíblia. Até que um dia eu estava lendo a Bíblia e eu vi que em Eclesiastes 4, do versículo 9 ao versículo 12, ele fala sobre isso. Que é bem melhor sermos em dois do que em um. Porque quando nós temos outra pessoa do nosso lado, nós sentimos mais seguros, nós podemos ser ajudados. Se um cair, o outro levanta. Se um tá com frio, o outro esquenta. E assim vai se mantendo relação. Até diz no final, porque um cordão de 3 cordas é mais difícil de se romper. Quando nós temos pessoas ao nosso lado, a relação, o meio em que a gente vive se torna mais suave. A gente passa a ser mais corajosos, a gente passa a ser mais confiante, porque a gente sabe que ao nosso lado tem pessoas, tem uma pessoa, tem várias pessoas que vão estar ali para nos ajudar. Certamente, tem aquelas que não nos ajudam muito, né? Como também tem aquelas que ajudam demais. Mas também, quando eu pensei nisso, eu lembrei do principal mandamento que o Senhor nos deu. Qual é? Isso mesmo, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E para isso é um desafio bastante relevante e que muita gente não assume ele.
mas que nós, como pessoas de Cristo, e tentando manter essa relação de nos conectar com o próximo, assumimos e procuramos cada dia mais reconhecer isso. Para destacar esse exemplo e esse mandamento que o Senhor nos deu, é muito bom amar o próximo. Há quem diga que existem pessoas que retribuem o bem com o mal. E isso é perverso. Isso é perversidade. Há também aqueles que retribuem o mal com o mal. Isso é o quê? Vingança. Não é algo bom. Há aqueles também que retribuem o bem com o bem. E isso é troca de favores. Se uma pessoa me fez bem e eu estou fazendo bem também. Mas há aquelas que retribuem o mal com o bem. E isso é graça. Isso vem de Deus. O que é graça? Favor imerecido. É isso que Deus faz por nós. É isso que Deus faz comigo, com você, com o nosso próximo. Ele nos dá uma graça imerecível, um favor imerecível. Ele nos dá coisas boas, mesmo sendo maus. E isso nos faz entender que o amor, ele prevalece, porque Deus, ele é amor. E se nós temos amor, o nosso próximo vai reconhecer isso. Com amor e com a graça, nós fazemos o bem sem olhar a quem. Porque nós, por nossa natureza mesmo, nós somos falhos. Lembra do versículo que diz assim? O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, antes mesmo que eu pense, já tenho feito. Então, que possamos nos conectar no amor. Que possamos nos conectar em Deus. Que assim o nosso próximo vai ver a nossa conexão e vai sentir esse amor no amor. Quando a gente tem esse amor, o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, de ajudar o próximo, se torna algo prazeroso, se torna algo que traz as pessoas para perto de nós. E a gente faz isso sem olhar a quem, sem olhar raça, sem olhar nada, sem nada do ismo, sem egoísmo, sem racismo, sem nenhum ismo. A gente olha com amor, a gente olha sem preconceito. E é isso que Deus quer que a gente faça com o próximo e que a nossa relação com o próximo seja essa. Quando eu lembrei disso, me veio a lembrança também a parábola do bom samaritano. Não existe exemplo melhor do que esse. Como é a história do bom samaritano? Ele estava descendo na estrada quando ladrões o assaltaram, o machucaram, levaram tudo o que ele tinha. E por aquele mesmo caminho passou... Sim, e os ladrões, eles agem na nossa vida como pessoas que, infelizmente, existem e que querem apenas nos fazer mal. Mas também por aquele mesmo lugar passou um sacerdote e um levita. Pessoas que dizem ser conhecedoras de Deus, homens religiosos, e eles passaram largo. Existem essas pessoas que tratam outras com indiferença e que as suas filosofias não coincidem com as suas atitudes. Mas por ali também passou um bom samaritano. Um samaritano que, mesmo não conhecendo, ou mesmo sendo de religiões totalmente diferentes, sendo rivais, ele foi e ele ajudou. Ele cuidou, ele curou, ele ajudou a limpar os seus ferimentos, levou ele para um local seguro, o ajudou, pagou a alimentação, pediu para que cuidassem dele. Que possamos pegar o exemplo do bom samaritano e que possamos nos conectar com o nosso próximo, ajudando, amando e sendo quem Deus é. Que possamos seguir o exemplo de Deus, porque não existiu ninguém que amasse o próximo mais do que o Senhor nos amou, que amou eu e você. Então que possamos a cada dia mais se espelhar no Senhor, receber a graça de Deus e buscar a graça dele, para que possamos ser pessoas melhores e para que o próximo possa ver em nós essa conexão e que nós possamos estabelecer essa conexão. Também lembrei de um versículo
que está em 1 Pedro 5, 3, na verdade, 1 Pedro 3, que está no versículo 15 e o versículo 16, que diz que as nossas atitudes, que nós possamos falar do amor de Deus, que possamos fazer o bem sem olhar a quem, e que as nossas atitudes elas possam ser atitudes boas, que a gente possa fazer isso com mansidão, a gente possa fazer isso com calma, com amor, com prudência, porque as pessoas vão ver isso na gente, vão ver a diferença que nós somos. Nós somos diferentes. Nós devemos ser diferentes, nós devemos ser o exemplo para esse mundo. E é a partir disso que eu e você podemos conectar as outras pessoas no amor de Deus, em amor. Então, essa era a nossa reflexão de hoje. Que possamos amar ao nosso próximo. Eu sei que existem N outros motivos ou N outros assuntos que nós poderíamos abordar. Mas assim que eu pensei nesse tema, eu lembrei do amor. Porque tudo começa com amor. O nosso Deus, ele foi o maior exemplo de amor. E quando nós tratamos os outros em amor, tudo fica melhor, tudo fica mais agradável, tudo fica mais suave. E é muito bom a gente ter um próximo do nosso lado, aquele que nos motiva. Há quem diga que se nós quiséssemos, ou se a gente quer ter planos grandes e planos que durem, a gente tem que ter pessoas do nosso lado, pessoas que nos motivem, porque por si só, nós somos pessoas que podemos até começar só, mas que muito difícil nós terminaremos, porque nós somos seres um pouco desmotivados, mas quando nós temos o próximo, nós nos motivamos. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja, que o amor possa brilhar na gente, que a luz possa resplandecer na nossa vida e que possamos mostrar e sermos pessoas diferentes, amando o próximo, fazendo o bem sem olhar a quem, mesmo que nos façam mal. Porque é para isso que nós estamos aqui. Então, meus irmãos, que Deus venha nos abençoar, que possamos orar pelo nosso próximo, que possamos ser bênção na vida do nosso próximo, para que ele possa ser bênção na vida de outras pessoas. Que possamos nos conectar com o nosso próximo, seja como for, através das nossas vidas, das nossas ações, das nossas palavras, das nossas redes sociais. Desde já, deixo um desafio para a nossa juventude, para as pessoas que estão na igreja. Usem as suas redes sociais como canal de bênção para abençoar o próximo. Abençoe o próximo com a sua vida, com as suas postagens, com tudo que você for fazer. Então esse fica o desafio. Espero que os irmãos tenham entendido e que Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém. E aí, família da PIB Natal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro é das crianças. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. As crianças vão ter escolinha bíblica virtual. Pega o celular do papai, pega o celular da mamãe, pega o computador da mamãe, pega o computador do papai e vai pra escolinha bíblica! E a segunda novidade é para todo mundo! Quando a musiquinha toca, todo mundo pode ofertar. Eu já tô no celular aqui da mamãe, ó, ofertando. Tchau! Então, gente, bom dia igreja, bom dia. Bom saber que a gente pode estar mais uma vez num domingo junto para mais uma EBV. A gente, nesse mês da juventude, está fazendo um trabalho aí para falar sobre conexões. E hoje nossa proposta é falar sobre conexão com o próximo. E nada melhor do que começar esse domingo com tantos próximos, tão próximos assim, como essa turma que está aqui comigo e com a Mona. Temos aí Thalita e Anderson. Dê um tchauzinho aí, Thalita e Anderson. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Temos Obrigada. também Isabelle. Bom dia, Isabelle.
Bom dia, pessoal. Temos também a Neide e Freire, esse casal amado, maravilhoso. Bom dia, Neide. Bom dia, Freire. Bom dia, gente. bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. E Túlio. Túlio Rolim, Bom dia. também, Túlio. Bom dia para você também. Que Deus nos abençoe aí. Bom dia. E eu queria então convidar a gente para fazer uma oração, para a gente poder começar então o nosso bate-papo dessa manhã, vai pedindo a bênção de Deus e também a direção de Deus para esse momento. Vamos orar? Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez a gente poder falar contigo, para a gente poder mais uma vez, Senhor, se reunir no teu nome, para falar sobre as coisas do teu reino, da tua palavra, daquilo que o Senhor tem nos ensinado, na caminhada contigo também, Senhor. Abençoa, Pai, cada um que está aqui, possamos ser canais, Deus, de bênção para a tua igreja, para aqueles que nos escutam, para aqueles que nos veem. E, Senhor, que da nossa boca para que saia, Senhor, palavras que possam abençoar. Abençoa, Pai, nosso encontro. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, quando a gente fala sobre conexão com o próximo, a gente quer dar a ênfase, o foco aqui, no seguinte. Falar sobre namoro, noivado, casamento, sexo, e isso trazendo aí para a realidade da nossa juventude. E a gente vê que nos dias atuais, cada vez mais se adia essa decisão de namorar, de casar, e cada vez mais os jovens se preocupam com a questão da vida profissional, por exemplo, e isso vai postergando cada vez mais tanto a decisão de um namoro, um casamento, e aqueles que casam também já mais tarde, também a decisão de ter filhos, por exemplo, também. E isso traz consequências certamente para a vida das pessoas, da juventude, da igreja e também da sociedade como um todo. Eu, por exemplo, casei aos 30 anos. A Mona já... Aos 20. Um pouquinho antes. Mas a gente, então, assim, vê que é cada vez mais comum esse casamento mais tardio, né? Eu queria, para começar, ouvir a opinião de vocês sobre isso. O que vocês pensam sobre isso? Assim, antes de a gente começar assim, a trazer alguns textos, algum embasamento, para começar a conversa, Thalita e Anderson, o que vocês pensam sobre essa decisão, por exemplo, de casar cada vez mais tarde e pensar cada vez mais na vida profissional? Pela sua experiência, o que vocês acham sobre esse assunto? Bom, eu acho que isso é um meio termo, né? Eu, por exemplo, também casei nesse ano, com 33 anos. Desde o começo eu tive essa ideia. Nunca fui preocupado com relacionamento. Sempre me preocupei mais com ter uma base financeira boa, para quando chegasse esse momento de casar, eu já teria um bom trabalho, uma estrutura boa para poder dar esse próximo passo, que é muito importante na minha vida, que eu tinha na minha vida e na vida de um casal, né? Eu acho que a pessoa tem que ter uma maturidade, né? Se a pessoa com 22 anos tem a maturidade de entrar no relacionamento, já ok, né? A gente se casou esse ano, estou com 31. Para mim, foi a melhor coisa. Quando eu era mais nova, eu pensava em casar, sei lá, com uns 25, 24, 25 anos. Mas vendo hoje, a minha maturidade agora era o momento. Não quando eu tinha 25, 24 anos, não era o momento. E hoje, olhando, eu vejo que realmente foi melhor ter esse preparo, essa maturidade emocional, né? Uma estrutura melhor financeira. Então, eu acho que isso eu aconselharia as pessoas a esperarem um pouquinho mais, não casar tão cedo. Mas depende de muitas coisas, né? Neide e Freire já estão rindo aí, olha só. E tipo, eu acho que Anderson há 3 anos, né? Então, Detalhe, casei com a pessoa certa, né? Então, foi necessário esperar. Detalhe, quando a gente se encontrou, já tinha todo um planejamento, né? Então, começamos a namorar, passou uns 6 meses, ela já chegou para conversar. 4 meses, 4 foi meses, você. né? Foi. Tem um plano de casar daqui a 4 anos. Ela fez 4 anos, muito, vamos baixar para 3.
Aí a gente negociou, ficou nos 3. Mas Certo. essa pandemia acabando ficando quase nos 4 mesmo, né? Que, próximo 4 anos de namoro, casamento, tudo junto. Tá certo. Relacionamento, né? Deixa eu ver então, Túlio. Na sua opinião, Túlio, você que ainda é um jovem solteiro, o que você vê realmente como o ideal, assim, como o tempo certo para namorar e casar, etc. Como é que você vê isso? E para aqueles também que são seus amigos, que convivem com você? Vamos lá, eu vou falar do ideal para mim, certo? Com base na Bíblia, mas o ideal para mim. Eu acho que, dando até um gancho no que Anderson falou e Thalita falaram, eu acho que é muito importante, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, o adolescente, na verdade, a criança, o adolescente, o jovem, ele acaba tendo uma maturidade rápida para algumas coisas, certo? Por exemplo, para informações, ele recebe informações já desde cedo, ele tem acesso a coisas que vai depender de cada um, mas que não deveria ter, mas ele já tem desde cedo. Então, ele amadurece em alguns pontos. Porém, nos pontos que eu acho necessário para se relacionar ao ponto de casar, a gente acaba demorando mais a amadurecer na nossa sociedade hoje em dia. Por quê? Porque a gente hoje em dia tem um mercado mais competitivo, ou seja, para você conseguir tanto se profissionalizar para conseguir um bom emprego, né? Um dito bom emprego, ou um emprego dos sonhos, você vai ter que gastar um certo tempo estudando, você vai gastar um certo tempo, talvez até iniciando na sua área, e isso talvez tome um tempo para que você se ache confortável ao ponto de dizer, não, peraí, agora eu quero casar. Novamente, é algo pessoal, vai de cada um para cada um. Tem gente que não se importa. E outra coisa, tem muito a ver com o círculo que você nasce, né? Por exemplo, se você nasce tendo excelentes condições, então a sua mente já é focada para essas coisas. Para, tipo, estudar o quanto pode, se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa, faça, entendeu? E faça da forma certa, para quando você quiser dar um passo a mais com alguém, entendeu? Trazer essa pessoa para lhe ajudar e você ajudar essa pessoa, você já está com alguma coisa, pelo menos. Agora, novamente, é algo de criação. Eu e minhas irmãs, nós fomos criados dessa forma. Agora, eu acho que a sociedade, ela tem demorado para amadurecer em certos pontos, como o Anderson Tatona falou, na questão do amadurecimento emocional, principalmente, entendeu? Porque como há uma abertura hoje em dia para vários tipos de relacionamento, que eu não vou nem dar nome, porque são tantos, que assim fica complicado, principalmente para um jovem verdadeiramente cristão, adequar a forma como ele quer se relacionar à forma que Deus quer que você se relacione. Então, isso requer uma maturidade espiritual e emocional, eu acho uma boa maturidade. E se a pessoa se apressar e começar num relacionamento, talvez até muito cedo, você até se frustra. Pode chegar até casar com aquela pessoa que você começou cedo. Porém, você vai ter um desgaste que poderia ter sido evitado, talvez, né? Agora, novamente, é pessoal, de cada um para cada um. Muito bom, Túlio. Isa, e para você, o que você pensa sobre isso? Assim, você que, inclusive, saiu agora aqui de Natal, está aí em Brasília, está morando sozinha, está, né, buscando Sozinha. outros Não é horizontes. exatamente sozinha. O que você pensa sobre isso? Então, eu penso muito sobre relacionamento, principalmente casamento, né? Que eu acho que a gente tem que fugir um pouco de idealizações. Tanto a idealização Disney, princesa, eu acho que é uma coisa que tem que estar muito claro pra gente, mas eu me preocupo também com como o jovem tem idealizado relacionamentos com eu escolhi esperar, assim. Um dia desses eu vi uma tirinha que era um rapaz na sala do psicólogo e aí
Ele falando assim, não, porque eu procuro a mulher ideal. E aí o psicólogo disse, você tem medo da real? Eu acho que esse toque de realidade, assim, ele é importante, né? Uhum. Então, acho que vai depender muito também do círculo que você está inserido. Talvez para o seu círculo social aquilo não seja uma coisa tão relevante, mas ter o entendimento de que, independente disso, né, você não está ali para brincar de casinho com a pessoa, você está ali para, de fato, formar uma família, né? Se você pensa em ter filhos ou não ter filhos, sua vida está começando, assim, enquanto casal, você está formando uma outra família. E você tem que ter consciência de muitas coisas, né? Claro que conflitos vão existir, outras questões vão existir, mas tem que existir o mínimo de concordância, de convivência sobre assuntos financeiros básicos, né? Então, você não tem que só achar a pessoa bonita, a pessoa inteligente, mas você tem que saber se a pessoa, como ela vai gerir uma casa, como vocês vão gerir uma casa, se vocês concordam com isso, com criação de filhos. Eu acho que isso talvez seja assuntos mais para o final, talvez relacionamento, né? Namoro, talvez preparado para o casamento. Mas ter essas perspectivas básicas, sabe? Onde é que você quer chegar na sua vida? Dá pra gente ir junto? Não que você necessariamente tenha que sempre fazer as mesmas coisas, mas essa perspectiva de comunhão, assim, comunidade, ela tem que estar muito forte, muito presente, né? Porque eu vejo amigas e pessoas minhas casando, né? A idade dos 20, ela é bem variada. Tem gente que tá entrando na faculdade, tem gente que tá saindo, tem gente que tá tendo filho, tem gente que tá divorciando, muita coisa acontece entre os 20 e os 30 anos. Mas esse entendimento de que você vai querendo de fato andar com a pessoa e que muitas vezes eu vejo que falta nos jovens. Se busca muito, não, porque eu escolhi esperar, porque isso é bom, isso é bacana que você procure se preservar. Mas o que você está esperando para um casamento? O que você está esperando para a sua vida, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, assim, de ser analisada. E, particularmente, eu aplico isso muito para a minha vida, né? Então, ter pelo menos, de fato, um emprego, não entrar no esquema de depender da pessoa financeiramente, é uma coisa que para mim é muito importante. Mas também tem a maturidade, né? Avaliar se a pessoa, como cristão, por exemplo, eu vou avaliar se a pessoa, o homem com que eu vou me relacionar, ele tem capacidade de ser sacerdote de um lar, que é uma coisa muito importante no meio cristão, né? Se ele vai conseguir ter a palavra de Deus e exortar no momento que é necessário exortar e não exortar, entendendo também que aquela pessoa é humana, ela vai errar e vocês vão se ajustar no erro, mas que o casamento, Cristo exemplifica como a união entre ele e sua igreja, e que a união entre o homem e a mulher vai exemplificar isso também. Bacana. Então, Neide Freire, o que vocês têm ensinado nesses tantos anos aí de trabalho com casais sobre o tempo certo para casar, o momento correto para tanto o homem quanto a mulher começarem até mesmo a começar a namorar, porque tudo começa no namoro. O que vocês têm como experiência para passar para a gente nessa questão? Bom dia, né? Bom dia. Eu sou Neide Freire, para quem não me conhece. E eu sou Freire de Neide. Temos a gente não fez, tá vendo? Vamos fazer agora 25 anos de casados, viu? Dia 9 de setembro, se Deus quiser. Pois é, você fez perguntas bem difíceis, depois eu vou pedir para você refazê-las para que eu possa tentar, assim, que nós possamos passar um pouquinho daquilo que Deus tem nos ensinado durante esses 25 anos e quase 30 de namoro. Então, eu estava ouvindo vocês e com muito zelo aqui, atentamente ouvindo a fala de cada um, mas me veio um versículo que eu gosto muito, que é Provérbios 19, 21, que ele diz assim: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. Então, com certeza vocês estão certíssimos de fazerem planos, o planejar é do homem, é bom fazer planos, mas eu não acredito muito que exista uma receitinha que a gente vá seguindo, entendeu? Concordo com o que vocês falaram em muitas coisas, mas a gente vai, aos pouquinhos, contando um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida e como foi que aconteceu, mesmo sem a gente ser evangélicos. Na época nós não éramos evangélicos,
Eu fui criada na igreja católica, minha mãe me ensinou muito os temores do Senhor, mas eu não planejei nada, nada do que aconteceu na minha vida foi planejado, isso vai acontecer em tal tempo, assim. E depois eu vou falar sobre os planos que eu fiz depois de casada e que depois de muitos anos Deus foi me mostrando que os planos deles são maiores e melhores do que o nosso. Agora, claro que eu concordo com vocês que a realidade mudou muito do tempo em que eu casei para hoje. E jamais eu vou dar um conselho para que uma jovem case na idade que eu casei ou comece a namorar com a idade que eu comecei. Eu digo isso hoje abertamente, tenho muita facilidade de lidar com jovens, com adolescentes e falar sobre isso. Digo para os meus filhos que não é a minha história, a do pai deles, não vai se repetir na vida deles, porque foi a história que Deus escreveu para a gente, né? A gente permitiu que ele escrevesse nas nossas vidas. Eu comecei a namorar Freire, eu faltava poucos meses para 14 anos. E Freire tinha 22 anos. Então, assim, Freire foi meu primeiro, único e exclusivo namorado até hoje. E, claro, e até a morte separar. E, assim, os meus pais ficaram muito preocupados, porque eles não queriam que eu namorasse tão nova. Sim. E nem eu planejei de namorar tão nova, né? Então, Freire, fala um pouquinho sobre isso. Não, é que, assim, eu até acredito em uma coisa. A mulher, ela amadurece ela amadurece um pouco antes do homem, né? E, assim, o homem mesmo, eu tinha 22 anos, mas como eu não conhecia Deus, a minha vida era no mundão. Eu morava sozinho aqui em Natal, mas 2 irmãos meus, solteiros, então a gente vivia na farra, como se diz a história. Mas quando eu conheci Neide, mudou. Eu fiquei pensando assim, rapaz, é diferente daquele pessoal lá da capital, que a gente namorava numa noite, isso era do mundo que eu estou falando. E na outra ia para o motel, era um negócio desmantelado. Então, assim, é diferente da vida cristã. Quando você tem um temor a Deus, é totalmente diferente. Então, mas quando eu conheci Neide, mudou algo em mim, começou a mudar. Eu comecei a me desfazer daquilo que eu vivia aqui em Natal e voltei minha mente a pensar no meu futuro, a pensar nas coisas de criar uma família, de formar uma família. E aí foram 5 anos planejando até chegar o momento. Não, assim, eu não pensava no financeiro. Eu pensava que, assim, na minha mente, né, eu digo, não, Deus sempre abençoa o casamento, e Ele vai abençoar quando a gente casar, Deus abre as portas do financeiro. Mas nunca faltou, graças a Deus, viu? Foi muito bom, assim, Deus sempre foi conosco, mesmo antes da gente conhecê-lo. Mas aos 22 anos ele já tinha um bom emprego e já tinha de que sobreviver. Eu que era estudante, né? Quando a gente casou, eu estava com 18 anos e eu estava no 4º bimestre do 2º ano do ensino médio. Então, assim, meus pais, eles tinham essa preocupação muito grande em relação a eu ser bem mais nova, né? Não tanto porque a gente tem um casal, Rafael e Mona Lisa, mais novo ainda. Mona Lisa são 10 anos. Eu e Freire são 9 anos a diferença. Então, mas eu... Hoje, né, como você falou, acho que a pergunta que você falou, Rafael, foi o que a gente tem passado para os casais em relação a isso. Eu acho muito bonita essa frase que a Isabelle, né? A Isabelle falou sobre a questão de eu decidi esperar. Esperar, sim, o tempo de Deus, eu acho muito importante. É fato que os nossos jovens hoje, como o Túlio falou, eles amadurecem muito cedo em algumas áreas e outras áreas eles estão postergando muito, até pela questão da dependência muito maior dos pais. Eu vejo que, por exemplo, com 14, 15 anos, meus filhos, no caso de Lucas, veio andar de ônibus sozinho o ano passado. Porque a gente vai buscar na escola, vai levar aquela coisa toda, leva, pega, a gente tem medo, nós estamos vivendo num mundo
num contexto totalmente diferente do contexto em que eu, na minha idade, vivenciava. Eu realmente sou filha única de mulher e eu amadureci muito cedo em determinadas áreas. Mas eu acho muito importante... Mas noutras nem muito, tá vendo? Sim, aprendemos muito um com o outro. Casei com 18 anos, nossa, muito imatura. Eu me achava super madura na época, mas hoje, Thalita, eu vejo quanto imatura. Meu Deus, como eu precisava de amadurecer em muitas áreas, mas aprendemos porque Deus foi misericordioso. Estivemos sempre buscando a vontade dele. Acho que 4 anos depois de casados, nós conhecemos o Evangelho. E desde de então estamos caminhando com Cristo. E, assim, temos um chamado que é, assim, uma coisa que é muito forte na nossa vida, que é o amor pelas famílias, partindo daquilo que Deus fez, né, no nosso casamento. E, assim, amamos muito o Ministério de Famílias. E, assim, eu sou realmente, assim, de total acordo que o jovem ele se preocupe, sim, eu semeio isso na vida dos meus filhos, com essa questão né, de terminar uma faculdade, de ter um bom emprego, essa questão financeira, né, na questão da independência mesmo, se preparar, mas sempre atentando para os planos do Senhor, porque às vezes nós fazemos planos, mas o Senhor tem outros planos. Claro, uma vez eu escutei um pastor dizendo que se tem uma área que Deus não vai invadir na sua vida, aliás, ele não invade nenhuma das áreas, né? A gente sempre que permite, a gente consulta a Deus e a gente busca essa área. Ele disse que Deus não escolhe ninguém errado, porque às vezes algumas pessoas chegam para a gente, mesmo casais, ou então para um pastor e dizem assim, Deus me deu a pessoa errada. Não, Deus não lhe deu a pessoa errada, né? Você escolheu. E eu não sei se vocês lembram que no MMI nós tratamos muito sobre isso, que mesmo que a gente escolha uma pessoa errada, Deus espera que a gente honre essa escolha, porque foi nós que fizemos. Então é muito sério. Casamento é tão sério que, assim, é bom mesmo. Eu acho que o jovem tem que pensar e repensar muitas vezes. Então, só não pode postergar demais, né? Eu acho que, assim, essa coisa de ter muito medo dessa responsabilidade, dessa tomada de decisão, aí já não é bom, porque todo o excesso é prejudicial. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, Neide Freire, para vocês. No caso, assim, a gente está falando sobre esse tempo certo e cada um aqui já deu sua experiência, né, e pode falar um pouco sobre isso. Agora eu queria entender, na verdade eu queria perguntar para vocês o seguinte, na sua experiência de vocês dois, qual foi o motivo preponderante para decidir que aquele era o momento para vocês de casar? Depois eu queria ouvir também os outros, assim, sobre, no caso de quem é casado para casar naquele momento e de quem ainda não casou, por que ainda não casar. Vocês dois podem começar. Isso ficou... Eu já pensava em casar, mas tem uma coisa que, só voltando um pouquinho, que na juventude de hoje, muitos demoram mais a casar porque levavam a vida como eu levava. Lembra que eu falei, né? Então, assim, aquela vida é boa para quem vive dentro da casa do pai, principalmente hoje em dia. Aí muitos tá com a vida boa, não quer casar. Eu tenho só contar um exemplo bem rapidinho. Eu tenho um gerente que ele disse que o filho dele tem a namorada, na hora que querem sexo, se encontram, fazem sexo e um vai para casa um do outro e vive assim há muitos anos. Isso é correto? É bom para os dois? Então, assim, são essas coisas que o povo de Deus tem que pensar diferente. Eu acho que eu cheguei aos 27 anos, já, fazer como a história, já com o meu planejamento de casamento pronto. Neide, às vezes, brinca, disse que não, foi quem botou, e realmente foi, porque eu não tinha tempo de ir lá no interior, que foi um casamento católico, colocar papel, esses negócios, foi tudo ela que fez, que eu morava em João Pessoa. Mas eu estava querendo um casamento. Eu queria construir uma família, porque eu vim de um lar onde tinha uma família que eu tinha exemplo e que admirava aquilo que também, quando eu namorei com Neide, era muito parecido com a minha família. E nós queríamos aquilo ali para nós. Tá certo. Thalita e Anderson,
na experiência de vocês? O que os levou, além de se conhecerem já aos 30 anos, a decidirem casar nesse momento específico? Assim, o que foi mais importante para vocês? Eu, como já estou um pouquinho mais velho, né? Eu tive essa ideia de me preparar para o estudo, sempre vim estudando. Eu já sou concursado, já tenho um emprego bom, mas eu sempre venho estudando. Thalita me conheceu estudando. Mas eu já estava numa estrutura, numa base financeira, como eu disse, que eu estava tranquilo. E quando eu conheci Thalita, eu nunca procurei, eu nunca saí procurando aquele aperreio de ter um relacionamento, de me casar. Eu sei o que eu sabia, eu queria, eu tenho essa ideia de mim, que eu queria montar uma família, ter filhos, ter uma pessoa boa ao meu lado, porque né, essa vida sozinha a gente não vive, é uma vida complicada. Então a gente precisa de um suporte, de uma pessoa amiga do dia a dia, que ajude a gente a vivenciar a vida, a compartilhar momentos difíceis e de felicidade. Então, quando eu conheci Thalita, eu já estava bem estabelecido, não estava procurando casamento, mas quando eu conheci ela, deu aquele estalo. Conheci ela aos poucos, ela foi me apresentada pela prima e pelo primo, conheço o primo dela, conhecia já há um tempinho, com 5 anos. Ele me disse que era uma pessoa boa, e ao tempo fui convivendo com ela e vi. É tanto que ela disse que com 4 meses já estava planejando nosso casamento, né? Eu fiquei chocada, que quem falou primeiro de casamento foi ele, não fui eu. Que coisa boa. Fiquei assim olhando e disse, meu Deus, então é ele, né? Porque eu não esperava que fosse ser tão cedo, né? Claro que eu sempre tive a ideia que minha mãe sempre dizia, olha, é um ensaio para ver se dá certo para casar. Então eu estava namorando com o Anderson pretendendo casar. Não era para brincar, né, Freire? Não era uma coisa assim, uma diversão, não era. Era mesmo para ver se a gente daria certo junto pro resto da vida. Por isso que essa missão para a pessoa para casar, tá vendo como a pessoa, a cabeça dela, a formação. E puxando o assunto anterior, o Ney tem razão, que os desígnios são de Deus, não é nosso. A gente pode planejar, mas na verdade quem está no controle é Ele. É tanto que a gente todos, como eu disse, estava planejando casar em 4 anos, a gente começou a casar em 3, mas no meio do nosso casamento teve essa pandemia. A gente não tem controle de nada. Quem tem controle é unicamente Deus. Que a gente pode entender, a gente pode planejar, faz parte, mas no final quem está no controle é Ele mesmo. Certo. Isa, no caso de vocês, o que tem sido preponderante, no caso, na sua decisão de continuar esperando e não casar ou não se relacionar com ninguém? Então, eu acho que são vários fatores, né? Assim, de vida, mas tem uma coisa que eu acho muito, que Ney falou que é muito verdade. O que a gente idealiza, o que a gente planeja é de fato uma coisa. O que acontece é outra. A gente não tem controle sobre isso. A gente, ela falou o versículo, eu lembrei de Pedro, assim, né? Acho que foi a primeira Pedro, se não me engano. Se não for, vocês me corrijam. Que diz assim, vocês planejam, diz, não, vou ficar em tal cidade, vou fazer tantas coisas em tal cidade, em tal dia. E no fim das contas, não é assim que acontece, né? Não é assim que Deus guia as coisas. Isso é muito importante de lembrar, né? Então, pensar sobre isso para mim tem sido um alívio, né? Porque às vezes as coisas não saem do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente espera. Porque, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu pensei assim, não, quando eu estiver no final da faculdade, acho que eu já vai dar para namorar, né? Aí eu olho para mim hoje em dia e fico assim, gente, será? Então, são vários fatores que a gente fica analisando. Mas acho que, particularmente, a questão financeira tem pesado bastante, né? Começando a sair da faculdade, estou começando a minha carreira agora. E acho que preponderantemente tem sido isso, assim, na minha vida, né? E porque as coisas realmente não aconteceram. Acho que Deus, ele guia e faz com que a gente encontre a pessoa na hora que de fato é para encontrar. Porque para mim esse pode ser um fator muito importante. Mas podem existir critérios, até mesmo que eu não conheço dentro de mim, que Deus está trabalhando através da sua palavra e que vai me designar para encontrar de fato a pessoa que eu tenho que estar com ela. Verdade. E Túlio, no seu caso, o que você tem para contar para a gente de experiência? A minha experiência
É porque, assim, eu nunca planejei. Eu nunca tive essa idade na qual eu comecei a pensar, vou começar a namorar e vou me casar. Eu sempre me imaginei pai, é claro, né? Porque, assim, como eu tenho um relacionamento com meu pai que eu gosto muito, e da forma como ele se relaciona com as minhas irmãs também, da forma como ele se relacionou com os três desde pequeno, então eu sempre admirei muito, então eu sempre desejei muito esse tipo de relacionamento que ele tem com a gente, para que eu tenha futuramente com os meus filhos, ou com o meu filho. Mas, assim, eu nunca parei para planejar, não, vou começar a namorar, até porque eu nunca procurei. Como eu me converti aos 22, apesar de ter nascido em uma cristã, ter vivido em uma cristã, mas me converter, ter um encontro real com Cristo, foi aos 22, na metade da faculdade. E, assim, antes disso, de um período do início do ensino médio até essa parte na metade da faculdade, não, eu já tinha terminado. Mas até essa idade, eu vivi da forma como eu quis, entendeu? Porque quando chegou no ensino médio, eu, apesar de ter tido a criação cristã, estar tendo ainda, eu disse a Deus, caramba, eu vejo os amigos, né, o círculo onde eu convivia, eles indo para os cantos que eles querem, e os pais deixando, eu tive aquele momento rebelde, onde eu disse, poxa, eu vou tentar, mesmo sabendo que era errado, eu disse, eu vou tentar. E fui, tentei, e serviu para ver que aquilo não servia para mim, entendeu? Porque eu vi que realmente eu estava naquela situação, eu participava das coisas, eu ficava com uma menina aqui, outra ali, nunca namorava, porque eu sabia, para você ver como é uma coisa muito de Deus mesmo, né? E como a criação cristã é relevante, independentemente que a gente não saiba o final que aquilo vai ter na vida, né? Da criança. A gente tem a certeza de que Deus vai cuidar, e ele diz que se você colocar ele nos caminhos do Senhor e honrar, ele vai lhe honrar também. Mas, assim, como esse caminho vai se dar até lá, a gente não sabe. E enquanto eu estava nisso, eu vi que realmente aquilo não me servia, porque eu vivia tendo os alertas, e eu nunca deixava, mesmo fazendo a coisa errada, eu nunca deixava a coisa errada se agravar, entendeu? Eu nunca deixava aquilo progredir, porque eu sabia que aquela pessoa não tinha a mesma criação que eu, pensava de forma diferente, e às vezes eu escutava a forma como a menina falava, e eu ficava calado porque eu sabia que era diferente, e como eu queria ter aquele momento ali, eu ficava quieto, mas eu sabia, poxa, não serve, cara, não serve, não tem como. Pode ser bonita, pode ser cheirosa, pode ser a princesa encantada, né, da Disney, mas não serve, não serve. É bom de primeiro momento, mas depois você se sente um lixo, você se sente enojado, né? Então, assim, depois que eu tive a minha conversão, que foi um pouco tarde, né? Uma cristão, pode dizer assim, mas foi no momento certo, na verdade. Foi no momento que Deus permitiu voltar. Eu parei de pensar nisso, porque eu disse, cara, eu tenho que começar a fazer a vontade de Deus, entendeu? E independente do que ela seja, se vai ser um relacionamento, eu disse, Deus, tu envia, porque se eu procurar, pelo que eu já procurei, o negócio não vai dar certo, entendeu? Então, na hora que o Senhor achar que deve ser enviado, envia. E literalmente, até hoje, eu vivo despreocupado. Os meninos que já participaram de PG comigo, se eles lembram de algum momento de que a gente entrou em relacionamento, sabem que se tem alguém despreocupado em relação a arrumar uma namorada ou não, é Túlio, entendeu? E até às vezes eu sou um pouco até chato quando vem me perguntar, eu respondo muito seco, sabe? Porque como eu nunca desenvolvi uma data certa, um período certo para isso, eu vou analisando os exemplos que a Bíblia dá, os testemunhos, né, de Paulo ali, um outro aqui. Então, assim, eu acho que é de extrema importância que a gente faça a nossa parte, que a gente esteja caminhando, que a gente esteja trabalhando, para que Deus chegue ali e complemente, né? Vá complementando no conta-gota dele, no conta-gota dele. E eu estou nesse conta-gota. E, por enquanto, tem sido bom, graças a Deus. E eu também agradeço a Deus porque eu vejo a minha situação hoje, eu vejo
tanto a progressão acadêmica para outros cursos que eu fiz, quanto as escolhas que eu tinha feito lá atrás e depois eu desisti profissionalmente. E eu vejo que se naquela época, aos 21, 22, eu tivesse me relacionado e aquilo tivesse ido para frente, teria sido um conflito muito grande dentro do relacionamento que eu tinha, porque eu larguei uma carreira, entendeu? Uma carreira que eu almejava, um direcionamento que eu achava que era o certo, entendeu? Que era só ganhar dinheiro o máximo que eu pudesse. Então, assim, se eu tivesse com alguém e já tivesse comprometido, a situação ia ser muito diferente. Talvez eu nem largasse, eu ia ficar refém do emprego e refém da pessoa. Uhum. Então, Deus tem me livrado, entendeu? Deus me livrou de várias situações, desses vários altos e baixos na minha vida, tanto profissional quanto emocional. E, assim, Ele tem permitido eu experienciar muitas coisas e ter também presenciado na vida de amigos meus, de casais amigos da igreja, situações onde tem me feito aprender, entendeu? Tem me feito aprender para que, se o dia chegar, quando ele chegar, eu já vou ter alguma ponta de ideia, entendeu? Ou pelo menos saber no que eu estou me metendo. É claro que a gente tem um exemplo em casa, quem tem o pai e mãe, né, em casa sabe como é. Então, assim, tá nas mãos de Deus. Eu hoje em dia, literalmente, hoje em dia, eu busco fazer a vontade dele, tanto que eu tenho projeto já de início do próximo ano entrar no seminário. Não tenho chamado pastoral, por enquanto, isso eu sei, mas eu sempre tive chamado missionário. Então, próximo ano eu já vou estar indo para o Palavra da Vida. Então, assim, se Deus vai mandar antes, depois, durante, se Deus não vai mandar, se eu vou viver igual a Paulo, entendeu? Eu sei que, assim, tá nas mãos de Deus, entendeu? Eu entreguei isso no dia que eu me converti, porque eu sabia que eu não teria condições de fazer uma boa escolha naquela época, né? E é importante deixar Deus continuar agindo, né? Assim, dar espaço para que Deus possa Exatamente. trabalhar. E no tempo de Deus, realmente, como a gente já falou desde o início, tudo no tempo de Deus é muito bom. Amor, você quer falar um pouco da sua experiência? Da nossa, né? Não, ele até veio me perguntar quais foram as vantagens ou possíveis desvantagens de eu ter casado aos 20 anos, né? Eu e a Neide fomos as que casaram cedo aqui nesse grupo. E hoje, inclusive, a gente estava aqui com uma nutricionista e ela fazendo várias perguntas, ela falou assim, nossa, você casou tão cedo, tão novinha. E várias pessoas falam isso para mim, né? Nossa, você casou muito cedo. E assim, eu sempre quis casar cedo, né? Eu já fui de um tempo que, na minha adolescência, eu sonhava em casar cedo e eu estava até comentando com o Rafael que a única coisa que não se concretizou desses meus sonhos foi o ter filho ainda, porque no meu sonho, nos meus planejamentos, o ter filho era com 24, 25 anos. Eu já estou indo para os 29 e esse filho ainda não chegou. Mas, assim, tudo tem lado bom, tem lado ruim, né? Eu sei que, como o Neide falou aí também, na época eu me achava uma pessoa muito madura, né? E para a minha idade, eu sim era madura, né? Quando a gente começou a namorar, quando eu olho algumas adolescentes hoje na minha idade, os jovens na minha idade, e olho para mim, eu percebo que sim, naquela época, eu era mais madura para aquela fase da minha vida. E eu me achava competente para poder ter um casamento. E é claro que ao longo dos anos do casamento a gente vai aprendendo muitas coisas, né? E amadurecendo mais ainda. Mas não me arrependo em ter casado com a idade que eu casei. Eu acho que a nossa relação fez com que a gente amadurecesse mais ainda, que eu amadurecesse como pessoa. Ele foi um grande responsável por muita coisa assim, de melhoria na minha vida. E que eu tenho certeza que se nós não tivéssemos juntos, algumas situações e acontecimentos na minha vida não seriam possíveis. Então, assim, a parte ruim foi que ele já tinha uma vida toda estruturada, tipo o Anderson, né? Já é concursado, já tinha pós-graduação, já tinha uma vida financeira muito boa. Ele estava, digamos assim, com a vida feita.
Mas eu não. Eu estava literalmente começando a minha vida. Eu não tinha uma carreira profissional. Então, tanto que hoje, aqui em Natal, depois que a gente veio aqui para Natal, que eu comecei a fazer a faculdade. Então, até o fato de a gente não ter filho, por um lado, foi algo bom, porque eu estou fazendo faculdade. E aí, um filho agora seria também possível? Seria, mas também seria algo mais difícil, né? Essa responsabilidade dupla aí, né? De casamento e faculdade, criança. Então, são muitas coisas para dar conta também. Mas o que eu tenho a dizer é, não me arrependo de ter casado aos 20, sou muito feliz no meu casamento. O que a gente construiu nesses nossos 9 anos de casado foi algo muito bom para mim. Eu cresci muito como mulher, como pessoa e como profissional, né? Ele me ensinou muita coisa. E o quando ter filho, que é, né, as perguntas que todo mundo faz, né? Porque a gente namora, quando a gente namora, já perguntam se já passou assim de 2 anos de casado ou de namoro, o povo já está dizendo que está muito tempo. 2 anos, porque você está sendo boazinha, né? Né? 1 ano de casado, já Namoro. o povo de namoro, desculpa, o povo já começa a perguntar, mas e aí, não vão casar, não? Aí quando você noiva, já vem a pressão de ter que ter a data logo, né? Então, é sempre assim, os questionamentos, as cobranças das pessoas sobre nós, de ter tempo, né? Tanto que o título que a gente deu é Há um Tempo Certo. Então, é justamente isso. Poxa, será que tem um tempo certo mesmo de namorar? 1 ano é pouco para uns, 1 ano é muito para muitos. Se você fica 2, 3 anos de noivo e não bota uma data, é uma cobrança porque você não botou a data do casamento. Aí você casa, é uma cobrança porque tem 2 anos de casado e não veio o primeiro filho. Como é que é isso? A gente tem sido cobrado muito por isso também, inclusive. Tipo, vocês vão fazer 10 anos de casado, esse menino não veio. Então, sendo que a gente está, Rafael, apesar de estar já com a vida dele estruturada, mas nós temos 10 anos de diferença. Então, é uma diferença muito grande. Eu estou construindo uma outra fase da minha vida agora e feliz com a minha fase de vida. Então, não nos cobramos, nós dois, por filhos. Vou já lhe dar a palavra, viu, Freire, que você está aí ansioso. Mas, assim, a gente não se cobra essa questão de filho. A gente teve um tempo que se cobrava muito. Caramba, é agora, não. Vamos, já está na hora. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente que Deus vai nos dar a clareza do tempo certo, de fato. Que não vão ser a cobrança das pessoas, mas sim, assim como tu e Isabelle falaram da questão de o tempo Deus vai mostrar, né? A gente vai sentir isso. A mesma coisa eu penso para filhos. Deus vai nos mostrar o tempo certo, até porque os dois têm que estar em comum acordo nesse tempo certo. Não adianta um querer e o outro não querer e ficar uma pressão entre o casal sobre ter ou não ter filho agora. Então, a gente tem muito isso firme na gente. Deixa eu liberar aqui, Neide Freire. Libera aí o seu áudio. Não, é que com relação a Neide, quando casou, ela não tinha terminado nem, na época era 2º grau, hoje ensino médio, e assim, ela concluiu 3 diplomas de menino, concluiu faculdade, concluiu pós-graduação, concurso público, então vem tudo. Deus, filho é bênção. Então, mas aí agora, né, ele tocando nesse assunto, quando eu pedi para falar, acho que a Isabelle estava falando na questão dos planos, só para deixar bem claro aqui, que o planejar, sim, é do homem e ele deve ser feito. Não é porque a gente está confiando que o tempo de Deus vai chegar, que a gente não vai planejar. Mona Lisa acabou de falar que, por exemplo, eu sempre pensei assim, eu sempre quis casar cedo, eu sempre quis... Que legal, eu acho isso muito importante, sabe por quê? Porque, assim, eu com 14 anos, eu tinha uma visão diferente. Eu sempre achei bonito as pessoas falarem assim, fulano casou com o primeiro namorado. E eu acho que por achar bonito e achar certo, eu nem conhecia ainda a palavra no que diz respeito a isso, de esperar a pessoa certa. Mas olha, misericórdia, viu? Estou segurando aqui. Mas, assim, eu sempre quis namorar uma única pessoa. E como Deus é lindo, gente.
como ele é maravilhoso, porque ele honrou isso, esse meu desejo, ele me deu o presente de namorar uma única, exclusiva pessoa. Que lindo, viu? Então, assim, eu ficava imaginando, eu não queria namorar muitos anos, porque eu tinha na minha família também pessoas que namoraram 14, 15 anos e que foi um final muito triste. Então, assim, isso de uma certa forma me deixou uma imagem muito negativa e eu não queria. Então, eu confesso para vocês que ele brinca com isso até hoje, diz que eu botei a corda no pescoço dele, mas quando estava perto dos 5 anos, 4 anos e alguma coisa, eu que fiquei dizendo, ei, ó, tá bom. Agora a gente vai tomar decisão. Mas por que eu disse isso? Porque na época, Freire já, como eu disse a vocês, ele tinha um emprego e a gente não ia sobreviver, né, de mamãe e papai dando de comida. Não era isso. A gente comprou um apartamento e aí, comprando esse apartamento, pronto. A porta do apartamento. Ele brinca dizendo que eu comprei a porta do apartamento. Então, assim, claro que a gente eu corri atrás desse prejuízo, não sei se a gente pode chamar prejuízo, mas assim, eu digo para vocês que é muito mais doloroso. Eu passei por esse processo de estudar, amamentando Larissa. Eu, na faculdade, Freire levava a Larissa bebê para eu amamentar na hora do intervalo. Quantas madrugadas fazendo trabalho e dormindo por cima dos livros e amamentando Larissa. E como eu chorava. Porque foi aí que eu comecei a entender o que minha mãe dizia. Por que você não estuda? E eu acalentava. E Freire estava ali. Agora, Larissa e ela, viu? Agora, uma coisa que Freire sempre fez, que eu louvo a Deus, né? Ele prometeu isso para minha mãe, foi sempre me dar muita força para estudar. Então, assim, ele foi o cara que sempre me deu muita força, sempre esteve ali do meu lado. Eu queria fazer faculdade, ele estava ali apoiando. Freire, agora eu quero estudar para fazer concurso, ele estava ali apoiando. Freire, agora eu vou fazer uma pós-graduação. E apoiando no que eu digo, cuidando dos meninos e dando todo o apoio, até de pagar, porque quando eu casei, a minha faculdade não, eu fui trabalhar para pagar. Mas o meu ensino médio, quem terminou de pagar foi ele. E a faculdade também, os primeiros então, anos assim, essa questão é muito, como é que se diz? É muito relativa. Claro que se a gente atropelar algumas fases, vai ter um preço. Isso não tem como a gente... Agora, Mona Lisa, você está certíssima. Filho só vem na hora certa. É Deus o dono da vida. Eu tenho essa experiência, vocês foram testemunhas disso, né? Nós, depois de 25 anos de casado, estamos com uma bebê de 2 anos e 4 meses, né? Vai fazer 2 anos e 5 meses nesse mês. Então, assim, vocês acham que em algum momento da vida a gente planejou que ia ser desse jeito? Que nós iríamos ter uma filha 3 anos depois de casado? Porque eu também não planejei ter filho logo, porque eu queria... Pelo menos passei 3 anos sem filhos. Namorar. Porque nós namoramos 5 anos, mas era um namoro à moda antiga, viu? Eu morava no interior e Freire morava aqui. Então, quando casou, tem que ser da moda moderna. Então, papai sentava do nosso lado. E Freire conversava mais com meu pai do que comigo. E olha, sabe de uma coisa? Hoje, olhando para o passado, eu agradeço muito aos meus pais pela criação que eles tiveram, por todos os valores, e pelo exemplo de casamento tão bonito que minha mãe e meu pai me deram, como os pais de Freire também, que são casados há mais de 50 anos, que têm 10 filhos. 57. Então, nós temos uma história, um referencial muito bom. E dizendo para os jovens aqui, que se a gente encerrasse agora, eu queria deixar esse recado. Casar é bom e faz parte do plano de Deus para a vida do jovem. Lá em Gênesis, a Bíblia diz... Gênesis 2, vocês aí que já fizeram mimimi com a gente, conhecem esse versículo muito bem. Gênesis 2, 24, diz o quê? Que não é bom que o homem esteja só. Então, Túlio, eu não sei se é o seu ministério, meu irmão. Se for, amém, você não vai... Com certeza, ninguém pode condicionar a sua felicidade a um casamento, porque se você fizer isso, já está começando errado. Isso aqui seria tema, Rafael, para um outro dia, um outro momento, né? A gente já poderia falar nisso, porque ninguém casa para fazer ninguém feliz. A gente tem que ser feliz para poder fazer o outro feliz. Ou seja, aliás, ninguém casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Por isso que eu sou assim. E muitas vezes nós não entendemos nesse contexto, né? A gente casa para ser feliz. Aí, eu acho que você, se não me engano, tu está estudando psicologia, eu arranho algumas coisas, porque é uma das minhas pós, mas vou fazer psicologia pelo meu ministério. Já senti isso de Deus e está só na gaveta enquanto Laura cresce mais um pouquinho. A Bíblia diz o quê? Por isso deixará o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne.
É muito difícil você encontrar um jovem, mesmo aqueles que não planejam, como nós estamos vivendo nesse contexto diferente, né, no mundo atual. Eu até, Rafael, peguei um dado aqui que eu achei interessante, que de vez em quando eu gosto de pesquisar sobre isso. É um relatório do Urban Instituto de Washington, que prevê que grande parte dos integrantes dessa geração, chamada geração Y, né, ou geração milênio, que geração é essa? Essa geração que nasceu dos anos 80 aos anos 2000. Ela chegará solteira aos 40 anos. Olha que eu achei interessante essa idade. Por quê? Por causa de todo esse contexto, né, que nós estamos falando, social, a questão de você quer terminar uma graduação, aí você termina, aí você quer uma pós, aí vai para o mestrado, vai para o doutorado. Quando você cuida, dando um conselho aqui para as mulheres, quando cuida, o útero vence, viu? Porque mulher tem qualidade para ser mãe. É que são outras cobranças também, né, Neide? Assim, a gente falou aqui das cobranças do namoro, casamento e tudo mais, mas também tem as cobranças, por exemplo, né, de você estudar, de você ser formado, de você ser bem-sucedido, de ter um bom emprego. E quando isso não chega, alguns ficam questionando se realmente é o tempo certo de você, por exemplo, investir no relacionamento. E você queria falar alguma coisa? Diga aí. Iria. Depois, Tatá. Tem uma coisa que eu estava pensando aqui, enquanto o Neide falava, que eu acho que é muito verdade, assim, né? Vocês podem opinar, depois falarem, discordarem, enfim, mas... A gente não está mentindo, não. Está falando a verdade. Mas em relação a como a geração atual, assim, né? E aí eu digo isso pela própria decisão das pessoas que estão à minha volta, enfim. A gente procura muito fazer decisão sozinho. E, de fato, a decisão é nossa. Nós somos adultos quando a gente chega a essa idade. Mas eu acho que a gente tem que levar muito em consideração, por exemplo, ter um acompanhamento pastoral bom sobre esse assunto. Sentar com o pastor e conversar. Ter um acompanhamento familiar também, né? E a gente vive em comunidade por um motivo. Deus nos colocou em comunidade, tanto em família quanto em igreja, por um motivo. E eu acho que esse motivo é muito válido, assim, da gente conseguir ouvir tudo que as pessoas estão nos falando, as pessoas mais velhas, porque elas já passaram por isso. Isso que a gente já passou, elas já passaram, elas sabem o que elas estão falando. Filtrar todas essas coisas, não que você vai seguir a risca, mas colocar os pés de Deus e dizer assim, Deus, eu sei que o Senhor me colocou em comunidade e o pastor está me dizendo isso, as pessoas estão me dizendo isso. Então, ter fazer esse filtro e colocar diante de Deus, eu acho que esse é um momento que você consegue dizer assim, esse é o tempo certo, quando você escuta o que Deus está falando a você através da sua Bíblia, né, da palavra dele, da comunidade, o que ele diz para você, tanto nas suas orações, quanto quando você conversa com pessoas mais velhas, com seu pastor. Eu acho que esse é um fator muito importante que é muitas vezes esquecido. Certo. Tatá, diga aí. Enquanto tu lhe falava, eu me lembrei que como o meio que a gente vive influencia, né? Como Freire falou que quando ele estava não fazia pertencer ao reino, então ele fazia coisas que ele convivia com as pessoas e fazia coisas erradas. E aí eu convivi com um grupo muito saudável na igreja, graças a Deus. Então isso ajudou e a gente conversava muito, a gente apoiava uma a outra, né? E como os bate-papos e igreja ajudam muito, né? A você se cuidar, a não ficar brincando. Acho que, né, Túlio, aí a gente ouviu muito isso. Então, isso ajuda muito, influencia muito. E também, meu Deus, esqueci o que eu ia falar. Quando Isabelle estava falando sobre os dois pensarem, terem o mesmo propósito, né? Não adianta você conviver com uma pessoa maravilhosa, que é o que aconteceu com Mona e Rafa, com Neide Freire, que eles, por mais que a fase, o momento fossem outros, mas Rafael sabia que Mona Lisa ia passar por um momento de entrar na faculdade, de querer conquistar os seus objetivos profissionais, e ele respeitou isso, e ele entende, e ele está apoiando, assim como o Freire fez com Neide. Então, isso faz muita diferença. Com o Anderson, eu sempre conversei com ele, eu disse, olha, você você estudou, passou no concurso muito cedo, então eu quero fazer isso e isso para a minha vida, você concorda, você apoia, e ele diz que sempre ia me apoiar. Então, isso é o ideal, sabe? Não importa a idade, não importa o que
a profissão de um de outro, mas ter esse diálogo, esse entendimento de que casou a ideia, né? Um vai apoiar o outro, um vai estar com o outro. Então, isso é fundamental, independente da idade, da diferença de idade, do momento. Acho que isso é bem importante. Muito bom, Thalita. É por isso que... Diga. A Neide, você acha... Eu estou aqui dando de Rafael de Mona agora, peguei o lugar. Que ninguém... Que todos nós, assim... todos nós, filhos de Deus, que nós nascemos para constituir família. Pergunta difícil, hein, amada? Mas vamos lá. Pincel. Olha, eu acredito que Deus nos criou e Ele tem um propósito específico para cada pessoa. Eu acredito que Deus cria cada pessoa e Ele põe nessa pessoa características, coisas bem peculiares mesmo de cada um, porque nós somos seres únicos, né? Não existe, isso é muito... A perfeição de Deus é tamanha que ninguém tem a impressão digital um do outro. Então, assim, eu acho que partindo daí é algo tremendo. Eu não posso afirmar que todo mundo, né? Todo mundo que nasceu veio com esse propósito de constituir uma família, porque na própria palavra de Deus, Paulo, né? Túlio gosta dessa parte, né, Túlio? Que Paulo diz que quem consegue conviver sozinho, que permaneça. Mas a gente não pode pegar o texto fora do contexto que Paulo estava falando, né? E se utilizar disso para dizer, olha, tá vendo? Aqui Paulo está dizendo que é melhor que não case. Vamos ver o contexto em que o texto está inserido. Então, assim, agora que eu acredito ser uma necessidade da maioria, eu não consigo dizer agora, mensurar essa porcentagem bem específica, assim, bem exata, mas, assim, a maioria dos jovens, eles têm essa necessidade, a maioria dos homens, das mulheres, de ter essa pessoa, sabe, para caminhar junto, como acho que foi o Anderson que falou no início. Para ser amigo, para compartilhar, para dividir, para ser cúmplice um do outro, eu acho que sim. Mas tem sim aquelas pessoas que nem vão casar e nem têm necessidade, porque elas não sentem que foram chamadas para isso. Com relação a ter filhos, foi mais a pergunta de... Olha, eu acho assim, isso é até individual, porque teve pessoas na Bíblia que eram estéreis, casadas, não tinham filhos. Mas que tem um desejo muito grande. Mas tinha o desejo de ter e Deus permitiu que essas pessoas tivessem filhos. Mas hoje em dia tem pessoas que querem casar, ter uma vida a dois e não querem ter filhos de forma nenhuma. Eu mesmo a gente conhece um casal da igreja, não da nossa igreja, mas da igreja, que ele diz a mim, não quero filho de forma nenhuma. Então, assim, eles não vão ter filhos. E já são casados, eu acho que bem mais de 15 anos, sim. Então, eles não querem filhos. Mas aqueles que querem, com certeza, porque a palavra de Deus diz o quê? Sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Então, assim, essa é a melhor parte do negócio. Né? Mas quem quer ter filho, combinando os dois na época certa, a gente namorou depois que casou, porque a gente namorava, eu aqui em Natal, ela lá no interior, era por telefone. Foram 5 anos desse jeito. Nós fomos nos conhecer e namorar mesmo, depois que casamos. Aí foi 3 anos de namoro. Aí foi bom, aí podia namorar mesmo. Agora sim, rapidinho, já vai falar. Vocês, cada um acho que falou um pouco relacionado a isso, mas a oração, ela é um fator determinante também para todo esse processo. Seja Deus vai nos mostrar no meio do caminho se é para casar, se não é para casar, quais são os propósitos dele. Mas isso me fez lembrar, a gente até anotou aqui, a história de Isaac e Rebeca. Isaac era um homem de oração, né? Então, e ele casou com 40 anos. Então, ele já casou tarde também. Tarde, assim, pra gente, né? Lá naquela época, talvez, não sei, mas
digamos, colocando no nosso contexto hoje, para a gente seria, caramba, Isaac casou com 40 anos, como assim? Então, a gente... Mas ele era um homem de oração e Deus estava conduzindo, ele tinha um propósito para a vida dele, de Rebeca. É o que você fala? Não, eu lembrei do texto de Mateus 6,33, né, que fala o quê? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então, assim, se a gente busca realmente em primeiro lugar o reino de Deus, através da oração, da palavra, da comunhão com Deus, da vida na igreja também, todas as demais coisas com certeza serão acrescentadas. É a promessa da palavra de Deus. Uhum. É problema É isso, gente. Assim, o papo está maravilhoso, não há dúvidas. Só que a gente precisa terminar, a gente precisa encerrar esse papo. E eu queria só ler com vocês aqui, no caso, pedir para a Mona ler para vocês o texto de Eclesiastes 3, para a gente só reforçar tudo aquilo que a gente já falou aqui sobre o tempo certo de cada coisa que a gente tem de sonho e para viver. Vamos ler lá, o que diz lá em Eclesiastes 3? Eclesiastes 3. De 1 a 18. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Então, entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo que acontece ou que pode acontecer, já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Neste mundo, eu também reparei o seguinte: no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo que se passa neste mundo, tudo que a gente faz, acontece na hora que tem de acontecer. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores do que os animais. Com esse texto, eu queria, então, encerrar esse nosso bate-papo. Queria, mais uma vez, agradecer muito a cada um de vocês, Neide, Freire, Túlio, Thalita, Anderson, Isabelle, muito obrigado pela participação de vocês. Por compartilhar as histórias de vocês, as experiências. Né? É claro que cada um tem uma experiência diferente, é isso que agrega também valor a nós e a todos que irão assistir, né? Esse nosso bate-papo aqui, e que seja edificante na vida de todos. Seja o adolescente que está pensando no futuro, seja no que já está com a vida encaminhada, né? Que Deus tem um propósito para tudo e o tempo, Ele é que dirá. Isso aí. Vamos então orar para terminar? Leide, você ora para a gente? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, porque tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que tivemos nessa noite de falarmos sobre esses assuntos. Ó Deus, em nome de Jesus, que neste dia nós possamos contemplar a tua graça nas nossas vidas e que possamos render sempre graças ao Senhor.
porque sabemos que tudo que temos, tudo que somos e tudo que ainda vamos ser, vem do Senhor. Ó Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de conversarmos, de contarmos o nosso testemunho, aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, e que tudo que foi falado, Senhor, durante esse bate-papo, Senhor, todas as palavras que possam, Senhor, ser bênção na vida das pessoas que vão escutar, ó Deus, que estão escutando, que possam tirar uma lição, Senhor. De alguma forma, o Espírito Santo possa tocar em seus corações e que possamos ter sido instrumentos nas mãos do Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor, na vida de cada um de nós. Que o Senhor continue, Senhor, a nos abençoar, a nos livrar, a nos proteger, nos dar ensinamentos, ó Deus, e discernimentos. Porque, como está escrito na tua palavra, lá no Salmo 37, versículo 4 e 5, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Obrigada, Jesus, por esta certeza, que se a gente descansar no Senhor, e a gente entregar de todo o coração, na hora certa e no momento certo, todas as nossas preocupações, os nossos anseios irão acontecer, de acordo com a tua vontade e o teu querer. E a tua palavra nos garante que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável para cada um de nós. Muito obrigada. Perdoa os nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pessoal. Um bom domingo para vocês e até a próxima. Então foi isso, pessoal. A nossa escola bíblica está chegando ao final da programação dessa manhã. Teremos muito mais programações na parte da noite. Hoje, em especial, vamos ter o nosso culto sendo transmitido da nossa igreja ao vivo. Então você pode participar conosco pelo chat do YouTube. Vai ser algo muito especial ter a interação dos irmãos. Você pode subir a hashtag Jovens no Culto, Diáconos no Culto, Irmãos no Culto, do jeito que tem surgido aí essa interação no chat. Hoje vai ser muito especial ter os irmãos conosco. Nosso culto vai ser essa transmissão ao vivo com a equipe de louvor, a ministração da palavra. Estarei logo mais com os irmãos trazendo a palavra de Deus para nossa vida. Então, se você fez as anotações, compartilha conosco. Queremos saber aquilo que Deus falou com você de uma forma muito especial, tá bom? Tem dicas para dar sobre relacionamentos? Participa também conosco, vamos aprender junto com vocês. Vamos orar, encerrando o culto de hoje e pedindo a Deus que esteja guiando as nossas vidas. Temos ainda a minissérie Vidas Desconectadas a participar, mas que Deus abençoe cada um dos irmãos e nos encontraremos logo mais à noite, 18 horas, aqui ainda no canal da PIB Natal. Vamos orar então? Deus, obrigado, Pai, pelo ensino da Tua Palavra, muito obrigado pelo momento que tivemos de estudo, momento de interação, que Deus, o Senhor esteja reinando em nossas vidas, cuidando dos nossos relacionamentos e nos tornando pessoas melhores para a glória do Teu santo nome. Pedimos agora a Deus por esse momento que vamos ter em nossa casa, ao nosso lar, nosso momento de comunhão, de alimentação, mas desde já, Pai, queremos Te apresentar a programação da noite, que seja algo poderoso do Senhor sobre nossas vidas
e que lições valiosíssimas possamos aprender das Escrituras e que o Senhor fale conosco. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Até mais, 18 horas, nos encontramos novamente. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Previously on Português, Tatá. Anteriormente em Vidas Desconectadas. Minha vida já está santificada o suficiente. E você não lê a Bíblia. Olá, muchachos. Por que você tá falando assim? Estou inspirado. Sempre me deixam de fora. Voltou o drama. Ela tá tão na sua. Eu não sabia disso, não. Tava chorando. Por que você fica dizendo que quer morrer? E eu conto a novidade depois. Eu já volto. O que tá acontecendo? A Juventude PIB Natal apresenta Vidas Desconectadas. Amiga, aquele barulho todo foi na sua casa? Bem, uma parte sim, outra só parecia mesmo que foi aqui dentro. Começou com uma briga de vizinho. Lembra daquele casal que se mudou um mês antes dessa quarentena começar? Lembro sim. Ela é um
mulherão e ele é um gatão. Eles parecem saídos de um filme internacional, sabe? Pois é, são eles mesmo. Toda semana é uma briga, é uma confusão. E ontem parecia que eles estavam tentando derrubar a casa toda. E a parte que foi na sua casa, o que foi? Foi a minha irmã. Ela voltou brava, chateada, batendo os pés na rua, cuspindo fogo, quase. Eu não sei o que houve. Ela e minha irmã não estão se entendendo faz tempo. E nenhuma delas querem falar nada comigo. Meu pai continua do mesmo jeito. Desde que ele não fala mais nada. Ela já decidiu se vai tirar? Olha, sinceramente, ela não quer nada, não quer conversar comigo. Antes dessa gravidez. Não. Foi bem antes dessa gravidez. Desde que ela começou a namorar aquele cara, ela se tornou outra pessoa. Antes a gente era melhores amigas e depois dele... Ela até parece mais velha. Ela parece acabada. Nossa, que chato. É um ano mais nova só. Nem tanto, mas... Seus pais são muito tradicionalistas, né? Caramba. Eu acho que eles só estão arrasados. Minha mãe disse que não sabe como vai olhar pela cara dos irmãos quando os cultos voltarem. Meu pai está mais mudo do que nunca. E aí, rapaz? Putz, até que fim chegou, né? Liga não, Felipe Lourenço. Pablo Ronaldo tem meio chutado, mas se quer de ganhar, isso aqui passa. Ih, tem um rage aqui. Foi mal, cara. Né? Atrás de você, Felipe, se liga. Mouse é aí. Ei, é Laís Luísa contou a grande novidade? Não. A conversa foi muito esquisita. Laís e Luísa só saía, Juliana e Helena saía e fazia drama. Luísa só queria contar quando tivesse os 4 na tela. Depois que a própria Laís e Luísa saiu sem falar nada, de repente teve um barulhão. Parecia o Magedon. Parecia que esse Magedon era a Maria de Luna. Daí meu Note descarregou porque esqueci de conectar o carregador. Olha na direita aí, mas... Você tá bem desligado você, né? Não deu. A gente recupera. Gente, também tem um negócio pra falar pra vocês. Fala aí. O que foi que aconteceu? Eu também não faço a menor ideia. Parece que foi na casa de Maria de Luna. É, parece que foi lá mesmo. Eu vou ligar pra ela. Não, espera. Não desliga agora, não. Por que não? Ela precisa de mim agora. Ah, talvez ela nem te atenda e... Você não pode sair da sua casa pra ir na casa dela. Primeiro porque a gente tá de quarentena e segundo porque ela mora bem longe. Dá um tempinho. É, você tá certo. Você tá bem? Tirando isso da Maria de Luna, que tá me preocupando, né? Estou. Mas por que não estaria? É que a Maria de Luna disse que te viu chorando agora há pouco. Chorando? Que nada, eu estou gripada. Não é Covid, tá? Ela disse que viu até algumas lágrimas. Lágrimas? Eu estava arrumando a maquiagem. Mas pra que passar maquiagem se você... Mas que? Agora eu não posso me arrumar pra mim. Calma, você pode sim. Pode sim. É só uma pergunta, porque eu não entendo como é que funciona esse tipo de coisa. Vocês, garotos que não sabem de nada. Nádia! A Maria de Luna também disse que viu você roendo as unhas ultimamente. Eu? Roendo as unhas? Não, eu nunca... Parece que eu estou roendo as unhas. Mas por quê? Você tá ansiosa? Ansiosa? Eu? Sério, Juliana Helena, você sempre exagera bastante quando quer disfarçar alguma coisa. Maria de Luna também disse isso? Não, eu que venho percebendo isso agora. Também tô percebendo que você anda bem sorridente quando você tá com a gente. Por quê? Eu gosto de ver os meus amigos. A gente só pode se ver assim mesmo. Por que você tá ficando nervoso? Eu não. Eu só quero... Quer saber? Bora desligar, deixa pra outro dia. Tá bom. Tchau. O Pablo Ronaldo descobriu ontem que o Juliana Helena tá na dele. Brincadeira, né, mano? Você também sabia? Só você não sabia. Pablo Ronaldo, em que mundo você vive? Ei, atrás de você. Atrás de mim não, cara. É atrás de você. E é mesmo. Mas e aí? O que vai fazer com essa informação? Que agora eu não consigo parar de pensar nisso. Que é isso? Eu pensava que você já gostava dela. Tá, sim,
Sim, mas não desse jeito. Sei lá, diferente agora, eu acho. Pergunta se ela quer namorar com você. Mas eu nem sei como é que faz isso, tipo, sei lá, eu nunca pensei nisso. Vocês dois têm namorado, diz aí como é que é. Você tem vontade de ficar perto, quer dar presentes, quer escutar, quer que ela seja a primeira a saber das suas novidades. Sei lá, tem regra pra isso? O importante é vocês não esquecerem de suas vidas fora do namoro, da obediência a Deus, de procurarem juntos realizarem a vontade dele. Brother Marcelo, isso é difícil. Assim você assusta o Paulo. Qual é? A gente já falou isso uma pancada de vezes no pequeno grupo. Nada é fácil na vida do cristão. Pelo que eu ouço, o namoro cristão é uma das coisas mais difíceis. Não, Pablo. Marcelo está certo. O que é mais difícil ou não vai depender do ponto de vista de cada um. Mas se Deus estiver no relacionamento com seu namorado, vocês enfrentarão cada obstáculo. Agora, lembra o que João Abner falou? Pense em namorar se você vê que pode dar um casamento. Realmente de Deus. Droga, Felipe Lorenzo. Esse vacilo aí fez a gente perder tudo, Felipe Lorenzo. Parabéns. Volta aí, Pablo Ronaldo. O jeito é tentar de novo. E Felipe Lorenzo, qual a grande novidade da Laís e Luísa? É verdade. Você, de todo mundo, você é que deveria saber. E, brothers, me deixe fora dessa. Ela faz questão de notar. Disse que eu ficasse calado, por isso nem entrei na conversa. Ela mandou você ficar calado e você obedeceu. Como sempre, né, meu? Você tem que parar com isso, pô. Ela é sua... deixa de ser troll, Felipe. Foi mal. Hello, Lorenzinho meu. Fala, Lailu. Eu estava com saudade. Fazia tempo que a gente não se falava. Eu ando muito ocupado. Você sabe que eu não parei de trabalhar ainda. E com essas minhas aulas online aí. Tá, mas bem que você poderia tirar tempo pra mim. Não tenho tempo nem para... Bom, deixa pra lá. Depois a gente resolve isso. Mas por que você tá tão nervoso? Eu estou irritado porque ando pensando no que Marcelo Eduardo disse ontem. Sei. O Marcelo Eduardo. O que foi que ele disse? Que você manda em mim. Quer saber? Eu mando mesmo. E eu tenho todo o direito, já que você é o meu... Pera, a Juliana Helena está me ligando. Depois eu falo com você. Isso é mais importante. Como assim isso é mais importante do que eu? Vai dar briga, vai dar briga, vai. Vai, nada.